Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Hoje chegamos aqui ao livro de João, uma nova jornada, um novo caminhar, um conhecer a Jesus de uma forma diferente. Sim, é evangelho também, mas não é sinótico. Lembra que nós falamos sobre isso? Que Marcos, Mateus e Lucas, eles são sinóticos, ou seja, são similares, são parecidos. João não, ele vai sair um pouco dessa pegada ali dos outros evangelhos. 92% do conteúdo de João é encontrado só aqui no Evangelho de João. Então, dando a ele uma particularidade, uma singularidade bem diferente dos outros evangelhos. Eu, particularmente, é o evangelho que eu mais gosto, que mais fala no meu coração. Eu gosto muito da linguagem, de como João escreveu, dando ênfase a coisas diferentes. A gente, como eu falei, 92% do conteúdo só é encontrado aqui em João. E ele escolheu, eu acho que foi a dedo. Quem era João, né? Como a gente sempre faz. Quem era João? Para quem que escreveu? Por que escreveu? Quando que escreveu? João era um dos 12, um dos discípulos de Jesus, discípulos. E ele refere-se a si mesmo como discípulo amado, mas é o próprio João. Aqui, eu acho isso engraçado porque o discípulo amado, mas é ele mesmo falando dele, que ele era o discípulo amado de Jesus. Mas tem um porquê, porque se a gente parar para ver, e partindo do pressuposto que mesmo que não fosse João escrevendo o Evangelho de João, tem sentido, porque em vários momentos ali do ministério de Jesus, João estava presente, em momentos cruciais. Ele esteve presente durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, mas ele também esteve presente em momentos muito importantes. João é um dos 3, quando Jesus vai ali para o Getsemane e ele chama Pedro, Tiago e João para estar com ele, para orar com ele. João estava ali. João estava presente em vários milagres, em vários momentos bem importantes da vida de Jesus. Antes do Calvário, ali na ceia, é João, o discípulo que recosta ali no peito de Jesus. Ninguém, nada menos que ele, recostou ali no peito de Jesus. No Calvário, ali no momento da crucificação, onde todos os discípulos estavam dispersos, ninguém sabia, cadê os discípulos? Somente as mulheres acompanhavam Jesus de longe, mas quem estava ali pertinho de Jesus? João, era o discípulo que seguiu Jesus até o fim. E antes um pouquinho da crucificação, Jesus chama 2 discípulos para dar a eles a incumbência de cuidar da sua mãe. Ele chama Pedro e chama João, porque Jesus já sabia que ele iria morrer e ele necessitava que alguém tomasse conta da sua mãe, porque os próprios irmãos de Jesus não acompanhavam, até nesse momento não eram, vamos usar a palavra convertidos, não viam Jesus como Messias, não o seguiam. E aí Jesus passa essa incumbência para João. Então, dando a nos entender que realmente João era o discípulo amado de Jesus. Mas sem ser o discípulo amado de Jesus, quem era João? João era um dos 12, que é um daqueles que está ali, que sobre a palavra de Jesus, lança a rede ao mar e passa a seguir Jesus. Nós percebemos que ele também era, antes disso, um discípulo de João Batista, mas ao encontrar-se com o mestre maior, aquele que João Batista veio para abrir caminho, que era o próprio Jesus, ele deixa o ministério de João Batista e passa a seguir Jesus. Ele é tão impactado pela presença de Jesus, por esses 3 anos que ele anda com Jesus, todas as coisas que ele viu, que ele começa até a mudar de caráter, de figura, porque a gente vê que João tinha um caráter um tanto quanto explosivo, digamos assim, porque Jesus faz referência a ele e a Tiago, os filhos de Zebedeu, filhos do trovão também, indicando que os 2 tinha um caráter bem explosivo. A gente percebe que Tiago era mais velho que João, porque sempre vem à frente. Todas as referências, quando está se falando de Tiago e João, Tiago vem primeiro, indicando que ele era mais velho que João. Os estudiosos afirmam que João era um dos mais novos, ali juntamente com Mateus. João tinha entre 20
e 24 anos, ou seja, não mais que 24 anos de idade. E esse caráter explosivo, a gente pode se lembrar de uma passagem que nós estudamos isso em Marcos, Mateus, Lucas, onde Jesus está passando ali por uma cidade samaritana e os samaritanos não recebem Jesus muito bem. Ao contrário, tratam Jesus com muito desprezo. Aí Tiago e João falam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essa cidade inteira? Porque eles ficaram bravinhos, né? Então isso nos indica duas coisas. Nos indica que, primeiro, João e seu irmão Tiago tinham um caráter muito explosivo e queriam logo dizimar aquele povo porque não recebeu Jesus muito bem. Mas também indica que eles ficaram magoados, eles ficaram chateados porque Jesus não foi tratado como deveria ser aos olhos dele. Mas aí Jesus fala: não, meninos, nada de descer fogo aqui do céu, não é assim que eu ajo. E a gente vai ver que ao longo da vida de João, ele vai acalmando. A gente vê referências a João ali no livro de Atos, andando muito junto a Pedro. E nada mais desse temperamento explosivo é demonstrado. Porque João entendeu para que Jesus veio, que mensagem era que ele estava trazendo. Então João, ele vai crescer na fé, ser um dos apóstolos que vai edificar, né, que vão edificar ali os primeiros anos, a igreja primitiva, os primeiros anos do cristianismo. Ele cresce tanto que ele escreve 5 livros. Ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele escreve o livro mais polêmico da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. E ele escreve o livro de Apocalipse ali na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, ela era um lugar onde eram enviados prisioneiros políticos, prisioneiros, no caso de João, religiosos, que eram meio que políticos, porque ali nos primeiros anos o evangelho era uma afronta ao governo em si, ao que os políticos pregavam. Então, de certa forma, ele era também um preso político. Ele vai para a ilha de Patmos. Antes da ilha de Patmos, ele vivia em Éfeso, que hoje é a Turquia. Vivia em Éfeso, aí ele é mandado para a ilha de Patmos como prisioneiro e escreve o livro de Apocalipse, e conta-se a tradição cristã que ele volta para Éfeso. E no final da sua vida, ali por volta dos seus 90 anos, porque a gente não sabe exatamente quando foi que ele escreveu o livro, o Evangelho de João. Os estudiosos indicam que foi entre 70 e 90 depois de Cristo. Claro que tem que se fazer a conta do nascimento, então não é que ele estava com 100 e tantos anos, mas por volta dos seus 90 anos é que ele escreve o Evangelho de João. E nesse período, os 3 primeiros evangelhos já haviam sido escritos. Então ele tem por base os evangelhos e ele decide: olha, já tem muita coisa aqui que foi contada, eu vou contar outras coisas, outros sinais, porque aqui no livro de João não se usa o termo milagre, e sim sinal. E por que isso? Porque João, ele escreve o livro, o Evangelho de João, para os novos cristãos que estavam passando por um período de perseguição, né? Aquela coisa mesmo de que ou você nega essa fé, ou você nega esse Cristo, esse moço que chegou e está aí fazendo muita gente deixar as suas vidas como eram, deixar até a parte política, né, de obedecer, estão até morrendo, ou você nega ou você morre. Então João escreve o Evangelho de João exatamente para fortificar a fé desses novos cristãos. E ele mostra um Jesus divino. Ele não tem a preocupação de mostrar um Jesus vindo ali da raiz de Davi, como Mateus, mas ele tem uma preocupação de trazer o divino, de mostrar Jesus não só como filho do homem, que Jesus fala muito isso lá em Mateus, até em Marcos, né? Eu sou o filho do homem, mas de mostrar Jesus como o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Deus que resolve ser carne. E a intenção dele era exatamente fortificar a fé desses novos cristãos. Creia nesse Deus encarnado, creia no Verbo que desceu diretamente dos céus, se tornou homem para salvar a sua vida, salvar a minha vida. E se permanecermos
firme no propósito, firme na fé, nós venceremos com Ele, alcançaremos o prêmio maior, que é a salvação, que é a vida eterna. Então esse é o pano de fundo aqui de João, que escreve já ali na sua velhice, e a tradição cristã conta que, ao contrário de todos os outros discípulos, João é o único que morre uma morte tranquila, não foi decapitado, não foi crucificado, não foi morto à espada, e ele é o último dos discípulos a morrer, fazendo um contraponto ao seu irmão Tiago, que é o primeiro discípulo a morrer. Então João é assim, escreve esse livro para os novos cristãos, para fortificar a fé dele, traz uma visão de um Cristo divino, um Cristo vindo direto do céu, se encarna como verbo, verbo vivo, e quer trazer salvação. Então, meninas, esse era o pano de fundo aqui de João. Eu espero que João, assim como é para mim, seja um evangelho que toque no seu coração, que fale a você, que abra os seus olhos para coisas novas, porque aqui em João a gente vai ver coisa nova. Vamos ver os sinais de Jesus de forma diferente, mas também a gente vai ver um Jesus muito Deus, porque ele era o próprio Verbo encarnado, encarnou Deus encarnado para trazer a salvação para toda a humanidade, tá bom? Então amanhã a gente começa propriamente nos capítulos, e eu espero que você seja abençoada, edificada, que a semente do Evangelho de João possa ser plantada no seu coração, possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Deus abençoe o seu dia, seja abençoada grandemente, com muitos sinais que veremos aqui no livro de João, e a gente se encontra amanhã aqui no Evangelho de João. Amém? Deus te abençoe.